Verdades básicas cristãs. Parte 12. No vídeo anterior, abordamos o início do estudo sobre a doutrina bíblica do homem, conforme revelado nas Escrituras. Vimos que a antropologia bíblica difere da antropologia científica por sua base revelacional e propósito espiritual. O homem foi criado por Deus com singularidade, dignidade e propósito, conforme expressado em Gênesis 1 e 2, sendo formado do pó da terra e recebendo o sopro divino, tornando-se alma vivente. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Dando continuidade a esse estudo, agora avançamos no entendimento da natureza do homem segundo a revelação bíblica, abordando agora a vida infinita após a criação. Vamos ao conteúdo. Vida infinita após a criação. A afirmação da infinitude da vida futura do homem não é explícita no relato do Gênesis, mas pode ser encontrada em diversos outros textos da Bíblia, mas não significa imortalidade, que só Deus possui. 1 Timóteo 6 verso 16. Aquele que possui, ele só, a imortalidade, e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. A morte física não significa o fim de existência como vida consciente, e a hipótese de aniquilação dos ímpios, proposta por alguns segmentos da cristandade, como adventistas do sétimo dia, para conciliar a bondade e justiça de um Deus moral com o problema da condenação eterna, não pode ser confirmada em toda a Bíblia. Eclesiastes 12 verso 7. E o pó volte para a terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Jó levantou dúvidas sobre a continuidade da existência do homem, mas, em seu desespero, concluiu de outra forma. Jó 14 verso 10. O homem, porém, morre e se desfaz, sim, rende o homem o espírito, e então onde está? Jó 19 do verso 25 ao 27. Pois eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida esta minha pele, então fora da minha carne verei a Deus, vê-lo-ei ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, e não mais como adversário. O meu coração desfalece dentro de mim. Ao contrário, o Novo Testamento afirma, claramente, a existência após a morte física, a ressurreição para o juízo e a condenação eterna dos ímpios no juízo do trono branco. Lucas 16 do verso 22 ao 24. Veio a morrer o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe a Abraão, e a Lázaro no seu seio. E, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. João 5 verso 28 e 29. Não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Apocalipse 20 do verso 10 ao 15. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. A origem da alma. Existem hipóteses diversas para a origem da alma. Teoria da pré-existência, que supõe que as almas de todos os homens foram criadas por Deus no início do universo, sendo incorporadas aos corpos por ocasião da formação. Teoria do criacionismo, que supõe que a alma do homem é criada por Deus quando seu corpo nasce. Teoria do traducianismo, que propõe a transmissão da alma por geração natural, tal como o corpo.
Esta última teoria, embora amplamente aceita, conflita com a encarnação de Cristo sem o pecado. A alternativa criacionista também apresenta conflitos sérios com almas sendo criadas no estado de pecado e a pré-existência das almas não apresenta nenhuma base bíblica. Contudo, tais teorias que buscam elucidar a origem da alma, geralmente baseada numa visão dicotômica do homem, como sendo constituído de duas partes, uma imaterial, alma ou espírito, e outra material, o corpo, são meras hipóteses e a palavra de Deus não revela a origem da alma, mas que a alma se torna vivente, quando o sopro de Deus, espírito, é soprado sobre o pó, corpo, o que é uma das bases para a visão tricotômica do homem, que será vista num tópico à frente. As hipóteses ou teorias, traducionista e criacionista concordam que a alma não existe antes da concepção, o que está mais de acordo com a Bíblia, que não menciona a existência da alma humana antes do ser humano ser concebido. Sabemos que Deus é o responsável pela criação de cada alma, mesmo que não possamos saber se Ele as cria no momento de concepção, o que contraria o descanso do sétimo dia da criação, ou se Deus assim projetou o processo reprodutivo humano, ressalvada a transmissão da herança adâmica pela semente do homem, o que parece ser a hipótese mais compatível com a Bíblia. Salmo 139 do verso 13 ao 16. Pois tu formaste os meus rins, entreteceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo tão admirável e maravilhoso fui formado, maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e esmeradamente tecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Zacarias 12 verso 1. A palavra do Senhor acerca de Israel, fala o Senhor, o que estendeu o céu, e que lançou os alicerces da terra e que formou o espírito do homem dentro dele. Isaías 42 verso 5. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os desenrolou, e estendeu a terra e o que dela procede, que dá a respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eclesiastes 11 verso 5. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Deuteronômio 29 verso 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que observemos todas as palavras desta lei. Unidade da humanidade. Outra questão importante relacionada com a hipótese criacionista da origem da parte material do homem se refere à unidade da raça, esta, sim, claramente estabelecida na Bíblia. Atos dos Apóstolos 17 verso 26. E de um só fez todas as raças dos homens, para habitarem sobre toda a face da terra, determinando-lhes os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Romanos 5 do verso 17 ao 19. Porque, se pela ofensa de um só, a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça, e do dom da justiça, reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Porque, assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão constituídos justos. Literalidade do relato em Gênesis. A inclusão dos rios Tigre e Eufrates, que são reais, parece sugerir que o jardim e todo o relato seja igualmente literal. O Novo Testamento faz referência aos fatos relacionados ao Jardim do Éden, como fatos reais. Fala da criação de Adão e Eva, Mateus 19 verso 4, 1 Timóteo 2 verso 13, de Adão como um ancestral literal de Jesus. Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este, filho de Adão, filho de Deus. Lucas 3 verso 38, e de seu pecado original, 1 Timóteo 2 verso 13. Para os escritores bíblicos, tanto Adão quanto Eva são personagens históricos e encontrados em uma leitura literal de Gênesis. Estado original e a queda. O estado original de santidade positiva já foi abordado no item referente à criação do homem à imagem e semelhança de Deus e a queda, pelo livre-arbítrio e a escolha de conhecer o bem e o mal à parte de Deus,
foi abordada no capítulo 1 sobre a rebelião, de forma que, embora estes temas sejam importantes para completar a doutrina do homem na Bíblia, não serão aprofundados neste capítulo. Em primeiro lugar, Satanás tentou fazer com que Eva duvidasse da bondade de Deus porque ele lhes vedara acesso a uma árvore. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3 verso 1, toda. Depois, Satanás ofereceu a Eva um plano substituto, que permitia comer do fruto sem sofrer a penalidade. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Gênesis 3 versos 4 e 5. Eva justificou antecipadamente seu ato de comer o fruto. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3 verso 6. Por fim, Eva comeu e Adão a seguiu. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.